Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conjectura, nosso terceiro episódio. Eu aqui na companhia do meu querido amigo e professor Wayne César. Tudo bem, Wayne? Bom dia, Danilo. Bom dia a você que nos acompanha por nossa live. É isso, né? Nossa primeira semana integral, né, Danilo? Exatamente. Começamos semana passada na quinta-feira e hoje aqui para repercutir a nossa live de segunda, né? Não é isso, Exatamente. Danilo? A proposta? Quer dizer, Isso. na segunda, nós recebemos aqui o professor Daniel Miranda, cientista político da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o Daniel nos falou sobre democracia, poder e direitos. Então, a ideia hoje é poder, junto com você, repercutir o conteúdo da live passada. Por isso é muito importante, de algum modo, isso gera um certo vínculo, né, Danilo? Quer dizer, a live Exatamente. de quinta, de algum modo, vai depender um pouco da live de segunda. Então, se você ainda não acessou a live que nós fizemos na segunda-feira, a conjectura de segunda, está disponível, né? Fica gravado. Danilo, explica para nós onde pode ser encontrado isso nas redes aí. Sim, sim, então, pessoal que muita gente assiste o programa depois, né, que ele vai ao ar, nem todo mundo consegue nos acompanhar aqui ao vivo, então agora nós estamos em todas as redes praticamente, né, nós temos aqui o nosso carro-chefe, a nossa página aqui do Facebook, do Conjectura, mas no link dessa live, desculpa, na descrição dessa live vocês vão conseguir acessar os links para todas as nossas outras redes sociais. Então, a live fica disponível aqui na página do Facebook, todas elas, mas vocês conseguem também acessar através do nosso canal no YouTube. É só digitar, procurar por lá por Projeto Conjectura, vocês conseguem encontrar, ou também tem o link aí na descrição. Estamos também no Spotify, onde nós estamos divulgando as nossas lives em formato de podcast, ou seja, só o áudio dos nossos encontros aqui. E agora também estamos no Instagram, né, recém-criado, mas mais uma plataforma aí de divulgação da nossa iniciativa. Então, gostaria de pedir a todos aí que estão gostando do nosso projeto, que nos sigam por lá também, @Projeto Conjectura. Os links também estão aqui, né? O link para o Instagram também está aqui na descrição dessa postagem, dessa live, não é? E, pois bem, então, como o N muito bem disse, né, as lives de quinta-feira serão uma espécie de repercussão dos encontros anteriores, né? No último encontro tivemos a presença do cientista político, professor Daniel. Vocês conseguem encontrar esse programa no YouTube, aqui na nossa página do Facebook, também no Spotify. Tem um pequeno atraso, né? Ao vivo é só aqui no Facebook, a princípio, mas assim que nós encerramos o programa, eu já coloco lá os arquivos, já subo os arquivos para deixar eles disponíveis nas outras plataformas também, tá? E gostaria de pedir já para o pessoal que está chegando, que já informar, né, que as lives de quinta-feira também terão esse formato mais dialógico, ou seja, nós vamos conversar mais com o nosso público, né, com os nossos espectadores. Então, gostaria que vocês deixassem, participassem aí no chat, deixassem perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, para que a gente possa movimentar aqui o nosso programa de quinta-feira, né? De início, vou passar a palavra novamente ao professor Wayne, para a gente fazer uma espécie de retomada, né, Wayne, do que foi falado na última semana, e para a gente poder jogar aí um pouco do nosso olhar acerca do que foi discutido na presença do professor Daniel. Até antes um pouco dessa retomada, Danilo, só retomar, né, enquanto o pessoal vai chegando, retomar de novo um pouco o que é o espírito aqui do nosso trabalho, né, ou do Conjectura, quer dizer, nosso grande objetivo aqui é tentar pensar, né, fenômenos, fatos, né, enfim, atuais, da atualidade, a partir
né, disto que nós chamamos ciências humanas, né, do grande e amplo e diverso, né, e difícil referencial das ciências humanas, né? Então, esse é o nosso objetivo. Para a live de hoje, a gente vai tentar fazer uma interação melhor, como o Danilo disse, inclusive retomando, né, questões que foram feitas na live passada, tentar discutir aqui um pouco essas questões, bem como, claro, né, as questões de hoje. Então, um pouco nessa linha, né, de trabalho, o que a gente fez, né, o Daniel, nosso colega aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na verdade, inaugurou esse espaço, né, em que a gente recebe um pesquisador das ciências humanas, né? E, no caso, o Daniel, então, dessa área chamada ciência política, né? Para debater, como a gente já disse, o tema democracia, poder e direito. Então, como é que a gente pode fazer uma espécie de retomada, né, daquilo que o Daniel nos apresentou, né? Eu diria, em primeiro lugar, assim, talvez dois grandes destaques eu faria, Danilo. O primeiro, chamar muita atenção para o tipo de, de cuidado e de zelo que, durante vários momentos, o Daniel teve, né, no momento da exposição da live, quer dizer, sempre, né, chamando a atenção, olha, por diversas razões, não dá para explicar isso em detalhes aqui, afinal de contas, a live é de 1 hora só, né, e o tema era muito amplo, e também no momento em que o Daniel se apresentava, né, pode aparecer um pouco aquilo que é o universo da pesquisa em ciências humanas. Isso é muito importante para nós, né? Especialmente no momento em que todo mundo acha que pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? É muito importante resgatar talvez essa primeira característica, assim, né? Do quanto foi possível perceber, embora muito breve, que o universo da pesquisa em ciências humanas é complexo, né? Quer dizer, aquilo que a gente fala, né, ou as posições, né, as ideias que o Daniel pôde apresentar, bem como nós aqui, não são simples intuições, né, coisas que a gente quer ou que a gente acha, né, questão de opinião, né? Esta é a minha opinião. Quer dizer, não é assim que funciona. A gente percebeu bem na apresentação do Daniel, né? Ele foi dizendo que tipo de trabalho ele fazia de pesquisa, né, e comentando, olha, mas nesse aspecto a dificuldade de dados, a gente não consegue reunir, né, dados desse aspecto, por isso falta, enfim. Então, talvez um primeiro destaque é resgatar essa característica, né. A ideia é, então, trazer pesquisadores em ciências humanas e trazer um pouco esse universo do quanto a pesquisa em ciências humanas é uma pesquisa séria e o quanto o que se diz, o que se defende, né, em ciências humanas, não é exatamente fruto, né, de achismo ou de mera opinião, né? Mas, quer dizer, a ideia é sempre algo, né, embasado, né, em literatura, em dados, né, em evidências ao modo das ciências humanas. Esse seria o primeiro destaque, né? Agora, talvez um destaque mais conceitual, né, assim, do que o Daniel trouxe, eu resumiria um pouco a posição, né, ou a tese, assim, que o Daniel apresentou, um pouco nesse sentido, né? Ele foi de cara interrogado, né, por essa questão fatídica e muito presente, né, atualmente, de se a democracia no Brasil está ameaçada ou não, né? Quer dizer, isso nós estávamos ali, era segunda-feira, na sequência daquelas circunstâncias de domingo, né, em que o presidente da República se juntou às manifestações em frente aos quartéis, né, que houve no Brasil. O presidente se juntou à manifestação em Brasília, apoiando, né, a manifestação a favor da ditadura militar. E aí, então, o Daniel foi interrogado, né, assim, bom, e aí, é exagero essa ideia de que a nossa democracia está ameaçada? Não é exagero, né? No fim da reflexão, o Daniel disse sem dúvidas, né? Quer dizer, sem dúvidas a democracia está ameaçada, mas, e aí agora entrando, né, no mérito conceitual, é preciso compreender as razões, né, da ameaça da democracia. E aí eu acho que o Daniel nos faz pensar
é que, primeiro, essa ameaça não é atual. Bom, né? Quer dizer, é claro que atualmente isso, né, tem tomado os discursos das ruas, isso tem sido pauta, né, da atualidade, talvez de maneira mais agressiva do que antes, mas o que o Daniel pôde mostrar, em primeiro lugar, né, é que o que a gente já, quer dizer, a gente pode perceber em várias análises, né, há um certo acerto de contas aí no passado, com a experiência da ditadura militar, um acerto de contas que não foi feito, né, ou muito frágil, né, no sentido, bom, de todas as discussões acerca da memória e da conciliação feita ali, né, a problemática lei da anistia naquela ocasião, como que nós, enfim, né, não passamos a limpo, historicamente, a experiência, a trágica experiência da ditadura militar no nosso país, né? Então, o Daniel chamou um pouco a atenção para isso, num momento, né, dizendo, olha, esse discurso a respeito da ditadura militar, então, uma das razões é um pouco esse acerto de contas mal feito, né, com a história, no sentido de que a gente ainda, então, não elaborou, né, não compreendeu ainda a experiência histórica da ditadura militar, não é? E eu acho que aí o ponto central, o segundo momento central, assim, da reflexão do Daniel, vai um pouco, eu acho que, para aquilo que é o trabalho dele, de identificar no sistema político, no sistema de organização da política brasileira, uma segunda grande razão que coloca em xeque mesmo a nossa democracia, né? O Daniel dizia que é um sistema complexo, mas principalmente caracterizado por uma certa, o que ele chamou, a gente sabe, né, o chamado presidencialismo de coalizão, ele Sim. explicou isso, mas chamando muita atenção para o fato de que, no nosso caso, embora haja coalizão, a iniciativa política é muito dependente da presidência da República ou do executivo, né? Então, quer dizer, o presidente, ao mesmo tempo, né, a presidência da República, ao mesmo tempo em que precisa se articular, né, realizar coalizões com o Congresso Nacional, também a presidência da República precisa pautar, né, a política do ponto de vista executivo, e que, no caso do governo atual, faltaria bastante, né, a iniciativa nesse sentido, que explicaria, entre outras coisas, né, críticas, além das críticas ao governo atual, né, explicaria essa situação, né, de inanição, né, do ponto de vista do governo atual, que pode também explicar, em alguma medida, a ameaça à democracia, né? Então, o que eu diria, para encerrar, assim, o meu resumo, a retomada, né, acho que foi um pouco nesses dois sentidos, né? Como que nós temos um sistema político precário, né, do ponto de vista da participação democrática, um sistema político que depende muito da iniciativa, da figura do executivo, ao mesmo tempo que depende muito da articulação política do executivo, né, com o Congresso. Então, isso torna a nossa situação política, né, sempre muito cheia de variáveis, né, e que, bom, enfim, pode explicar um pouco, né, ou pelo menos pode ser uma das razões, né, que explica a fragilidade da nossa democracia. E aí eu acrescentaria só um último ponto, desculpa, Danilo, À vontade. que eu fiquei pensando depois, que a ideia era discutir democracia, poder e direito. Como o tema foi muito amplo, na verdade, não foi discutido muito o tema do direito, né? Sim. Questão A do... gente ficou mais em torno da questão da democracia e do poder, né? Claro, era, poxa, uma hora de live, e imagina, né, o quanto de conteúdo precisa ser mobilizado aí, mas eu fiquei pensando um pouco nessa dimensão do direito, né? Quer dizer, eu acho que o que o Daniel trouxe foi uma ampliação do horizonte, no sentido de dizer que, sim, a nossa democracia está ameaçada, é real, né? Alguma coisa precisa ser feita nesse sentido, mas a verdade é que a nossa democracia sempre foi muito frágil, né? Estamos pensando aqui sempre a partir da redemocratização, né? Sempre foi muito frágil,
em face a um acordo, né, um acerto de contas mal feito com a história, né, em relação à ditadura militar, e também ao modo como se arranjou, né, a organização política na redemocratização, a partir desse presidencialismo de coalizão. E aí a dimensão do direito, ela não entrou muito na nossa discussão. E aí talvez, Danilo, a gente possa discutir um pouco mais adiante, mais essa dimensão do direito nesse seguinte sentido, né? Se o nosso disruptivo, né? Se aquilo que nos fez questionar inicialmente o Daniel a respeito da situação da democracia foi o fato de domingo, né? Seria o caso do ponto de vista da chave do direito, né, nos questionar aqui, e aí vai ser muito importante, você que está acompanhando a live, né, se puder participar nesse sentido, é muito importante questionar aqui, isso, né? Será que o cidadão, será que é direito do cidadão conclamar, manifestar a favor de ditadura militar? Será que isso é um direito do cidadão? Digo isso porque tivemos, desculpa a ironia, né? A pérola do governador de Minas Gerais defendendo nesses termos. Acho que é um direito do cidadão conclamar e manifestar a favor da ditadura militar. Ora, eu acho espantoso, né? Talvez seja o caso da gente adiante, né, Danilo, depois da retomada, partir um pouco para a análise desse tema. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma contradição que, como você bem colocou, né, causa espanto, né? Porque, bom, a própria estrutura democrática, a própria estrutura do Estado de Direito que confere, né, todo o pano de fundo institucional para que os indivíduos tenham o direito de se expressar, né? Acontece que há essa contradição em virtude de, bom, como que você vai se expressar contrariamente a essa própria estrutura institucional que te abre a possibilidade de se expressar, né? Há uma contradição nos próprios termos e, portanto, há uma necessidade de se pensar acerca dos limites do próprio direito, né, da própria liberdade de expressão, né? A gente pode retomar isso na sequência, mas os pontos que me chamaram a atenção, eles também são assim aproximadamente os mesmos, né, que você mencionou. Quer dizer, acho que a questão central ali ficou um pouco em torno dessa da questão desse enfraquecimento da instituição Presidência da República, na medida até que o Daniel menciona no programa, né, que a própria transição do período da ditadura militar para a nova democracia, né, para o período democrático, ele se deu como numa espécie de regularidade, né, não houve uma cisão abrupta, né, e talvez que fosse simbolicamente necessária para demonstrar à população, para demonstrar até internacionalmente, para falar, bom, agora estamos saindo de um período e entrando em outro período, né? Não houve isso, houve uma transmissão da faixa presidencial ali, como aconteceu do FHC para o Lula, do Lula para a Dilma, né? Então, não houve simbolicamente esse ato de quebra de regime, né? E o que o Daniel trouxe também, que eu achei bastante interessante, foi esses traços que são bastante peculiares, né, da nossa sociedade. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos um sistema que é presidencialista e não parlamentarista, nós temos um sistema que é multipartidário, pluripartidário, ou seja, há uma infinidade de partidos políticos, né, com representação nos mais diversos setores municipais, federais, estaduais, e temos também a questão da eleição do legislativo por um sistema que é proporcional, né, especialmente a eleição para a Câmara, né, dos deputados, né, que não segue uma eleição direta, de representação direta, né, ou seja, tal como é com o executivo, quem tem mais voto ganha, né, tem todo um cálculo que é feito. E além disso também essa questão que ele mencionou, da necessidade da coalizão e dessa permissibilidade do sistema político brasileiro de ocupação dos ministérios por parlamentares. Ele mencionou no programa, eu achei bastante curioso,
que nos Estados Unidos da América não é algo que se permite. Ou seja, se você vai colocar alguém à frente do Ministério da Saúde ou Ministério das Relações Exteriores, quem quer que seja, essa pessoa ela não pode, né, não é permitido por lei que essa pessoa ocupe um cargo no legislativo. Essa pessoa não pode ser um parlamentar que foi a chamado do presidente da República ocupar outro cargo, né? Coisa que se permite aqui no Brasil e que o Daniel frisou muito bem, né? Que parece ser, vamos dizer assim, o centro, né? Pelo menos tem sido até então interpretado como o centro, né? Ou o cerne da corrupção no Brasil, né? Dessa assim chamada velha política, ou que pode se dizer da política do toma lá da cá, né? É uma estratégia política que vem sendo adotada já desde governos anteriores. Isso ficou bastante patente nos governos do Lula e no governo da Dilma, né? Quem não se lembra, o Lula ele teve como vice-presidente José Alencar, que era do Partido Liberal, se eu não estou enganado, né? E depois ele compôs toda uma base ali com parlamentares do PMDB, ou seja, houve uma composição bastante plural dos ministérios, porque afinal de contas o argumento, né, que se traz é que é necessário a governabilidade, né? Para que haja governabilidade, há necessidade dessa base perene, por assim dizer, né? De uma base parlamentar que esteja de antemão disposta a aprovar determinadas iniciativas do executivo. Isso foi feito no governo do Lula, isso foi feito no governo da Dilma, o próprio Temer também, por ser do MDB, já tinha uma base parlamentar e por isso conseguiu passar algumas reformas, né? Inclusive reformas administrativas, tinham bastante reformas em curso. E agora houve essa cisão no governo Bolsonaro, que havia uma expectativa, como o professor Daniel bem mencionou, de quebra com esse tipo de fazer política, né, com esse modo de fazer política, porque essa há velha política. Essa velha política, porque há essa sensação de que esse loteamento dos cargos ele é uma postura que é nociva à própria manutenção, o funcionamento regular das instituições, ou posso dizer esse funcionamento dentro daquilo que se espera daquilo que se espera no âmbito da legalidade, da moralidade até, né? Então esse loteamento ele abriria margens para que cargos fossem ocupados pelas mais diversas pessoas, inclusive que fossem ocupados por interesses escusos, né? Então houve esse conclame, né, por uma política que fosse diferente, uma política que fosse de um viés mais rígido e menos aberto a esse loteamento de cargos, e o Bolsonaro, então, ele se despontou como esse diferente, né? Inclusive, acho que o que podemos acrescentar um pouco a narrativa que foi construída no episódio anterior é que esse tipo de velha política ele ficou bastante colado, vamos dizer assim, na imagem do Partido dos Trabalhadores. E o Bolsonaro ele deve muito a sua eleição ao fato de ter sido, e tem até hoje sido interpretado como o anti-PT, o antipetista, né? Então, o que representa uma ruptura com a velha política, que significa que representa uma ruptura com a política que foi feita nos governos do Lula e no governo de Dilma. Ou seja, é uma política de loteamento de cargos, né, de ministérios, isso então não seria feito, né? E o Bolsonaro, então, ele optou por ocupar os cargos com figuras mais técnicas, né? Então, um economista de destaque, de viés liberal, para mostrar que temos um viés liberal, né, que vamos privatizar, que não vamos interferir na economia, então coloca lá um sujeito que vem de formação lá da escola de Chicago, né, o Paulo Guedes. Vamos, né, transparecer ao público que temos um firme compromisso no combate à corrupção. Quem que é a figura pública que encarna muito bem esse tipo de compromisso? Sérgio Moro, né? Então, pelo menos a narrativa que foi construída em torno dessa figura é essa. Então, ele vai lá e convida o ministro, o mesmo caso por Mandetta e para outros, né? Então, ele tem esse viés um pouco, posso mais dizer assim, tecnicista. Isso tudo é o Daniel que falou, só tô retomando, né? Mas um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui para a nossa discussão é que é o seguinte:
Pode-se dizer, claro, que houve uma inabilidade até das figuras que ocuparam a presidência da República antes do Bolsonaro em realizar esse diálogo com os demais poderes, especialmente com o poder legislativo. Então, nós sabíamos de uma espécie de uma certa limitação da Dilma em estabelecer essa ponte, né, ao contrário do Lula, que tem essa virtude de ser né, até pelo seu histórico de sindicalista, ele é um sujeito vamos dizer assim, vamos unir o diferente em torno de uma pauta única, né? Ele tem muito essa virtude de coligação, né? É um traço bastante característico do ex-presidente, coisa que faltava um pouco na Dilma, né? Até porque a comparação com o Lula ficava até um pouco injusta, né? Por ele ser essa figura extraordinária nesse sentido, né? De ser capaz de coligar todos os interesses distintos em um único tipo de interesse ou de caminho. Também vimos isso um pouco no Temer, mas isso carece muito no Bolsonaro, até assim, em termos de postura, né? Ou seja, o Bolsonaro ele não tem a postura daquele que quer estabelecer o diálogo, daquele que quer construir pontes, né? Daquele que quer conseguir alcançar o consenso a partir do dissenso. Ele não mostra intenções desse tipo, inclusive nas manifestações recentes, né? Ele diz claramente, né? Não tem negociação, né? Não vamos negociar. Claro que isso, assim, podemos depois, né? Talvez até em outros programas, analisar se de fato ele concebe isso, e né, se isso não é só uma espécie de discurso que ainda tenta, vamos dizer assim, atender a essa demanda de quebra com a velha política, porque o que nós vimos recentemente é o Jair Bolsonaro entrando em contato com parlamentares, inclusive com parlamentares ligados a escândalo de corrupção, como é o caso do Roberto Jefferson do PTB, né? Então, essa é a nova política que está sendo proposta pelo presidente da República de não negociação. Enfim, há uma contradição nesse sentido que também pode ser analisada em detalhe. Mas o que eu queria mesmo, assim, de um ponto de vista até mais filosófico, analisar acerca dessa impostura, pode dizer, ou nessa falta de postura, é que é o seguinte, do ponto de vista da justiça, né, sempre do ponto de vista da justiça, há necessidade de analisar interesses que são, por natureza, conflitantes. A virtude da justiça, seja ela a virtude da justiça no processo penal, né, quando o juiz está para avaliar a culpa ou não, né, de um réu, seja da justiça do ponto de vista social, ela diz respeito a um equilíbrio de interesses que são interesses conflitantes, e é necessário que haja a figura de um mediador para avaliar quais são esses interesses, quais demandas são legítimas ou razoáveis de uma parte e de outra, e a partir disso, então, seguir uma via que seja propositiva. E até, é claro, né, a justiça não é necessariamente atender interesses. Isso não por definição, o que se chama de justiça, né? Inclusive, a justiça ela não tem necessariamente, a priori, né, nada a ver com interesses. A justiça, muitas vezes, ela é contrária aos interesses. Se nós vivemos, como parece ser o caso, uma sociedade que é claramente injusta, onde a estrutura das instituições permite que haja desigualdades patentes, né, seja de patrimônio, de riqueza, até de poder político e assim por diante. Então, um caminho em torno um caminho na direção de uma sociedade mais justa necessariamente perpassa o conflito com interesses de representantes dessas classes que são mais beneficiadas. Né? Isso é algo assim que é inerente à própria ideia, né, ao próprio conceito de justiça, mas é algo que essa mediação e até esse confronto de interesses é algo que a figura, né, do presidente da República, no caso agora do Jair Bolsonaro, ele parece não ter essa disposição de encarar de frente interesses que são contrários ao interesse da realização daquilo que é certo, ainda que, claro, a gente possa botar também em questão se ele possui alguma ideia de sociedade justa, se ele se essa ideia que ele tem de sociedade justa de fato
é uma ideia que se sustenta, né? Isso são outras questões. O ponto que me parece que ficou bastante evidente a partir né, repercutindo, né, a partir do que foi falado na semana passada, é que ele não caminha nessa direção de uma sociedade justa. Ele não tem essa, como eu posso dizer, a disposição que é necessária para o chefe do executivo, qual seja a disposição de enfrentar interesses que são necessários de serem enfrentados na construção de uma sociedade justa. Qualquer que seja a ideia que se tenha de sociedade justa. Né? Me parece que ele justamente não quer se indispor com ninguém. E ao não se indispor, ele abre margem para essa série de problemas e essa série de fenômenos como os que nós estamos vendo agora. Né? A pedida pela volta do AI-5, a pedida pela volta do exercício do executivo pelos militares, né? Ou seja, a volta da ditadura. Então, é uma espécie de falta, né, de carência que é gerada pelo enfraquecimento da figura que ocupa a presidência da República, que gera, me parece que fomenta, né, movimentos desse tipo. Né? E aí, assim, só pegando essa coisa da uma sociedade justa, né? Pensando agora, Danilo, do ponto de vista de conjectura mesmo, né? Eu fiquei pensando, tá, e aí, qual a saída? Né? O que o Daniel, um pouco a nossa intenção aqui é essa, né? Quer dizer, se o Daniel trouxe um amplo horizonte, né? Que explica, são várias as razões, mas um amplo horizonte que explica um pouco, né, essa situação na qual a gente se encontra, de democracia ameaçada, né, do povo, da população completamente desamparada. Né? É importante, o Daniel também chamou atenção para isso, né? Olha, se o povo olha, né, e vê, né, um caos, e vê uma bagunça, qual que é a primeira, né, reação popular? De fato, né, pela ordem e tal. Então, tentando explicar um pouco, né, essa situação toda, e aí eu fico pensando, bom, então tá, né, nosso papel aqui, qual saída, né, que a gente pode pensar a partir do que o Daniel colocou. E aí eu chamaria atenção para isso, né, sei lá, saída 1, né, que impressionantemente não se discute, quer dizer, se fala de tantas reformas, né, e esse governo mesmo, né, esse governo mesmo, assim, né, tem um discurso tão né, forte acerca de reformas, que controvérsias à parte são necessárias, uma série delas e tal, mas a pauta da reforma política não surge. E, considerando a exposição do Daniel, eu acho que uma saída é essa, reforma política. Né? Quando a gente dizia lá, bom, se a democracia está sendo preterida por outras formas de governo, né, o que se está desejando é reforma, né? E aí, então, eu pensaria, né, desse ponto de vista, assim, reforma política, né? Eu acho que seria a saída. Agora, o discurso da reforma política, ele não encontra ressonância. Esse é um outro problema, né? O Daniel trouxe muito a questão do papel crucial da atividade do executivo, mas seria muito bom a gente lembrar aqui o quanto, de fato, né, o Congresso tem deixado a desejar. Né? Então, quando você vê descontentes com o Congresso, quer dizer, é uma crítica que todos nós fazemos, né? O Congresso se deixou levar, né, pelo seu corporativismo político e não dá conta, né, de dar uma resposta clara que convença, não tem dado conta de dar uma resposta clara, né, que convença a população na direção de outra solução, que é essa que eu estou dizendo, né, a da reforma política. Quer dizer, uma saída da reforma política, mas tudo indica que a gente não pode esperar isso dos nossos congressistas, porque isso não aparece como pauta lá. E aí, qual saída disso, né? Qual a saída da saída? Eu não vejo outra, quer dizer, precisa haver uma forte movimentação popular, né, nesse sentido. Estou pensando aqui em soluções democráticas, vocês estão Claro, acompanhando, né? não, Quer eu acho dizer, que é, soluções não democráticas estão fora do escopo, né? fora de cogitação, a gente vai falar sobre isso Exatamente. já já. Mas a ideia é assim, parece que se há uma solução para esse quadro que o Daniel trouxe, tudo indica que
a gente não pode esperar do quadro político, o que é uma pena. O que é uma pena do quadro político. Então, aí, de novo, a dimensão do direito. Né? Então, a gente deve esperar da população, por isso eu estou dizendo, né? Talvez uma saída concreta, né, desse cenário todo, seja uma grande movimentação popular em torno de uma reforma política. O que também não é fácil de conseguir, Sem sombra de porque a dúvidas. população, né, enfim, não estou dizendo aqui que nada é fácil, né? Mas eu vejo isso, né? Quer dizer, acredito, para alguns, né, que podem estar nos vendo e dizer, bom, mas quanta ingenuidade, Wayne. Desculpe, eu não consigo ver do ponto de vista de uma saída mais concreta, né? E, claro, renovar, é importante ficar bem claro, né? Renovar a esperança no Congresso. O que eu estou querendo dizer é que o Congresso precisaria, né, na falta da ação política do quadro da presidência, como o Daniel trouxe, o Congresso teria um papel aí fundamental e que, infelizmente, né, do ponto de vista bem geral, parece estar deixando a desejar. Basta ver o tipo de reação que o Congresso tem tido a cada ação translocada desse governo, como a de domingo. Sim. Quer dizer, é muito pouco. E aí o que surgiu no horizonte mais ou menos, e que também pode orientar uma saída, não sei se talvez um pouco o modelo americano também, é o seguinte, o protagonismo dos governadores. Uhum. Que Né? tem se mostrado bastante Descentralização. razoáveis, né? Poxa, não, em relação a domingo, os governadores imediatamente, 20 deles, elaboraram uma carta, publicaram e tal, e o Congresso ainda estava, né, vendo, não, perdido, vamos. né? Então, o problema não é fácil. É isso, eu acho que a questão seria um pouco, né, estou arriscando aqui, imagina, né, é uma conjectura, né? Sim, claro. Não vejo outra saída plausível, razoável, produtiva, fecunda, que o envolvimento e a participação popular em torno de uma grande reforma política. E, infelizmente, né, o quadro é um pouco trágico. Se nós, né, população, né, se a gente não se unir em torno a isso, isso vai acontecer vindo de cima para baixo, o que é o pior do cenário, na Sem minha dúvida. opinião. Né? E a gente não sabe o que pode vir, infelizmente. Uhum. Wayne, só fazendo um breve parênteses, para informar o pessoal que nós vamos deixar ali para comentar as perguntas que estão sendo deixadas ali na aba dos comentários, um pouquinho mais para o final aqui do nosso programa, tá? Mas podem deixar aí as perguntas, nós vamos usar elas aqui para nortear aqui a nossa discussão, né? E eu acho que é um pouco sim nesse sentido, né, Wayne? É claro que para a gente propor alternativas, né, pensar em saídas possíveis, a gente não pode se furtar nem de um diagnóstico preciso da conjuntura, né, entender quais são as forças em movimento, entender por que as instituições estão moldadas, né, e por que os cargos estão ocupados do modo como estão, né, nem esse lado do diagnóstico, e tampouco, eu gostaria de frisar mais até esse outro aspecto, um lado assim do tipo de sociedade, né, ou de para quais rumos nós queremos seguir, né? Que tipo de sociedade, afinal de contas, nós queremos construir, né? Uma reforma política por si só, ela carece de direcionamento, né? Nós podemos fazer uma reforma política, por exemplo, que retorne o financiamento privado das campanhas. Eu acredito que não seja algo benéfico, né? Atualmente as campanhas elas podem ser financiadas tanto por doações diretas de pessoas físicas, quanto pelo financiamento público, através do fundo eleitoral e assim por diante, né? Então, reforma política, né, em quais sentidos? Né? É importante que a gente tenha ciente, tanto a questão do diagnóstico, quanto a questão dos rumos, né, para onde a gente quer rumar, para que essas reformas elas estejam, não apenas para que o tipo de reforma necessária fique claro para nós, mas também que a gente tenha em mente sob quais circunstâncias uma reforma como a necessária se faça possível de ser construída. Não me parece que a conjuntura atual ela possibilita que uma reforma profunda das instituições ela possa ser feita, né?
Por quê? Porque boa parte dos cargos do legislativo, eles estão loteados por grupos de interesses. Nós temos a bancada que é bancada ruralista, bancada da bala, bancada evangélica, né? E boa parte dos representantes que ali estão têm interesses econômicos que estão por detrás. Interesses econômicos que não necessariamente estão desalinhados com o tipo de política que vem sido conduzida pelo Paulo Guedes, por exemplo, né? Então, será que vamos dizer assim, há um cenário favorável para a construção dessas reformas políticas? Eu acredito que não. Mas eu acredito que a gente tem Não, que sim então, que não é, pensar só para... sim, pode. Só para concluir aqui, daí eu já te passo. Se o cenário político não é favorável para esse tipo de reforma, então a iniciativa necessariamente é popular e não no Congresso, né? A iniciativa necessariamente é em torno de uma pauta, e eu acredito que a pauta agora, ela não tem que ser uma pauta ampla, no sentido assim, não, nós precisamos, que nem já foi advogado por muitos, né, não só pelos setores mais progressistas, como por outros setores da economia. Nós precisamos necessariamente de uma reforma tributária. Nós precisamos reestruturar o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo, tributa muito consumo e tributa muito pouco o patrimônio e a renda, né? Então nós precisamos repensar a estrutura, a pirâmide tributária do Brasil, né? Onerar um pouco mais aqueles que têm condições de pagar, né, por esses tributos, né? Então, tributo sobre lucros e dividendos de grandes empresas, aumentar a tributação sobre grandes heranças e grandes fortunas, né? Até fala-se tributação de grandes fortunas, não só da herança, como da própria fortuna em si. Então, você quer dizer, tem muitas alternativas, só que, de novo, né, volta a questão do diagnóstico. O cenário político agora, ele é favorável, né? Ele permite que a gente vislumbre a possibilidade disso ser colocado em prática? Parece que não. Então, acho que sim, Wayne, a iniciativa não só ela tem que ser popular, mas eu iria até além quando você fala, por exemplo, da questão da inação, né, do Congresso Nacional, e pode-se até dizer do Judiciário, né? É necessário uma defesa mais firme e, por isso, ampla do Estado Democrático de Direito. Nós precisamos defender as regras nas quais nós estamos inseridos e a partir das quais o jogo se dá. Acho que a grande questão, o grande problema, né, quando se faz um diagnóstico desse tipo de crise da democracia, é que as regras do jogo, as regras que permitem que a sociedade exista, elas estão colocadas em xeque. Então a gente precisa defender as regras que permitem que o Estado Democrático de Direito perdure. E como você havia dito no início, né, se a questão dos direitos havia ficado um pouco fora da discussão com o Daniel no programa anterior, parece bastante claro que uma ameaça à democracia é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Portanto, todas as liberdades fundamentais, elas estão ameaçadas quando há um horizonte de ditadura, né? Tanto liberdade de expressão, de reunião, o próprio caso que nós estamos vivendo agora, que é um caso ímpar dessa pandemia do coronavírus, ele fez com que a gente repensasse o valor que nós damos, qual é o valor da liberdade, por exemplo, de você se movimentar, de você poder ir, de liberdade de ir e vir, de poder ir para onde você quiser. Aparentemente, esse valor não é um valor absoluto, porque nós precisamos defender o interesse público da população de se resguardar da infecção de um vírus que pode ser letal e cujo espalhamento já ficou bastante claro, né, que se dá de modo bastante acelerado. Enfim, são muitas questões, mas essa questão do prognóstico, né, eu posso dizer assim, até da conjectura para as saídas, ela necessariamente vai perpassar uma defesa das regras do jogo, né? Estabelecer bem as regras do jogo. Vamos defender a democracia, vamos defender o Estado de Direito, vamos defender as liberdades fundamentais, não, e vamos defender a separação dos poderes, vamos falar, olha, cada um que siga a sua própria prerrogativa. Se o Estado brasileiro ele tem essa configuração que permite ao presidente da República que indique os seus ministros e que a política se faça desse modo, bom, não há, a princípio, nada de errado, ou pode-se dizer assim, né? A causa da corrupção não me parece ser, ao contrário do que a narrativa diz, necessariamente
essa prerrogativa de ocupar os ministérios com parlamentares. Quer dizer, porque alguém indica um outro sujeito que já é representante, necessariamente esse sujeito vai desviar dinheiro público, né? Esse sujeito vai colocar um funcionário fantasma? Não necessariamente, não é, mas claro que a gente tem que ter uma reestruturação institucional que coíba atitudes desse tipo, mas ao mesmo tempo essa estrutura não parece levar a isso inevitavelmente, né? Não, eu acho que, assim, convirjo totalmente, né? Só esclarecer. Acho que a primeira ideia de reforma política, né? Sempre se pensa em reforma política como reforma eleitoral. A reforma eleitoral é uma dimensão importantíssima da reforma política, mas você trouxe muito bem, é claro, uma reforma política não passa só por uma reforma eleitoral, né? Estamos falando, portanto, de uma reforma estrutural, muito profunda, e que, claro, o cenário é dramático, porque não há, né, no cenário, possibilidade para isso. Mas, de novo, né, convergindo com você, a ideia é o cenário, o que o cenário apresenta? O cenário apresenta uma situação limite, na minha concepção. Sim. Né? Então, na situação limite, né, o que fazer? Quer dizer, se o que o Daniel trouxe assim, do ponto de vista geral do que você disse, é claro, então isso passaria por talvez uma pauta anterior à reforma política né, devido ao Estado limite, uma defesa do Estado de Direito ou da democracia, etc. Perfeito. Né? O problema é assim, o que o Daniel mostrou? Que a nossa democracia é muito frágil, porque basicamente ela depende desse arranjo político, né, construído, né, desde a redemocratização para cá. Então, quer dizer, o que eu vejo aí, o que falta para dar robustez à nossa democracia? Participação popular. Né? Veja que todo esse discurso, pelo menos de 2013 para cá, né, enfim, a grande crise da democracia é a crise da representação. Né? A ideia é essa, né, de que a gente seja capaz de pensar uma democracia que possibilite, por diversos meios possíveis, uma participação popular mais atuante. Então, o que eu quero dizer é, não, o cenário não parece favorável, mas eu não vejo outra saída. Quer dizer, eu acho que você também concordou com isso. Quer dizer, a ideia é assim, a gente vai ter que, ali na força do limite, ou organizar-nos como população, como sociedade, e dar um jeito de tocar isso, ou vai vir de cima. Uhum. E o que vai vir de cima, a gente não sabe. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer eu não acho que o cenário seja favorável, não. Não acho mesmo. O cenário é dramático, né? Mas se há uma saída possível, eu só enxergo essa saída via participação popular, que é o que, concordo com você, é um negócio dificílimo de articular. Sim. Né? É um negócio dificílimo de articular. Então, claro, a nossa conjectura aqui não resolve problema nenhum. Né? Nós estamos precisando. Mas eu gostaria de apostar nisso, de ter esperança nisso, né? Eu fico pensando, bom, a participação popular, né, também é um termo, assim, bastante vago, né? Mas, né, quem é o povo, né? Quem que é essa figura, né? O povo, Sim. a gente poderia perguntar, bom, né, somos todos nós e cada um e etc. Mas eu vejo, assim, algumas camadas da população que tem muito potencial, Danilo, para começar isso. Por exemplo, estudantes. Sim. Eu acho que essa categoria, estou pensando aqui como categoria política, né? Eu não tenho certeza se, bom, sou professor de universidade, vocês sabem, então, minha vida diária, né? Eu vivo com estudantes, eu me encontro com estudantes, sou, né? Eventualmente estudante. Eu não tenho certeza se os estudantes, assim, na sua grande maioria, né, têm muita clareza do potencial político, né? Que a categoria estudante possui. Né? Se a gente olha brevemente para a história, de algum modo, essa camada da população sempre foi responsável pelas grandes transformações no Brasil, da ditadura para cá, eu digo, e acho que nesse momento isso não seria diferente. Né? Não estou dizendo que cabe aos estudantes, não estou dizendo isso. Estou dizendo Impondo que talvez, responsabilidade. né? Impondo, nada disso. Eu estou dizendo que é preciso uma articulação popular forte. A população, na sua grande maioria, está cansada, está esgotada, está desacreditada, né? E há razões para isso. Né? Uhum. E que estão, talvez uma porção dessa população, né,
que eu estou aqui dizendo, né, os estudantes como figura social, né, não estou apontando o dedo aqui, estudante a figura do estudante como figura social, como figura política, no processo de articulação. É uma hipótese, assim, a minha esperança vai muito nesse sentido, nessa direção. Uhum. Sim, sim. Wayne, acho que a gente. Só para pontuar essa questão dos estudantes que você trouxe, né? Até muito recentemente nós tivemos uma participação bastante massiva dos estudantes por todo o país em defesa da universidade pública e contra o projeto Futuris. Nós tivemos muita mobilização dos estudantes de todas as categorias, não só dos universitários, em defesa de uma universidade pública, universidade que seja autônoma, né, no sentido de poder reger, né, os seus próprios recursos, né, e contrariamente a essa pauta que veio do Ministério da Educação, do futuro, né, de abrir margens, né, para interesses privados, né, econômicos privados entrarem dentro da universidade. Né. Então, isso é só um exemplo, né, e claro que nós temos outros exemplos da redemocratização 2013, da né? participação também, 2013, e até antes, né, com diretas já, os cara pintadas, etc. Sim, vários movimentos que têm engajamento fortíssimo dessa classe, né. Eu acho que a gente poderia passar para a questão das perguntas, então, temos alguns comentários aqui. O Eduardo Canedo. Vamos ver o tamanho do problema em que a gente se meteu, Danilo. Vamos ver. O Eduardo Canedo, acho que a pergunta dele diz respeito à liberdade de expressão. Acho que ele está falando lá do discurso contra a ditadura, né? Aliás, o discurso a favor da ditadura. Ele fala, é contra a ditadura, mas quer punir ou proibir as pessoas que querem se manifestar a favor? Comente isso, por favor. Quer dizer, acho que a pergunta que ele está fazendo é para nós mesmo. Nós somos contra a ditadura, mas queremos punir ou proibir. Eduardo, eu acho que assim, nós temos que pensar as questões ligadas a os limites da liberdade de expressão, né? E essa questão ela é bastante espinhosa. Não há como ser, assim, dar uma resposta que seja simples, e seria muito confortável até chegar e falar que, não, eu sou a favor da liberdade de expressão, cada um pode vir e falar o que quiser, né? Por princípio tem que ser isso mesmo. Eu acho que essa ideia, embora ela parta de um princípio forte, né, que seja o princípio de cada um ser livre para falar o que quiser, expressar o que quiser, ela tem consequências que são gravíssimas e que a gente não pode se furtar de pensá-las, né? Então, quando você tem, inclusive, isso de um ponto de vista mais filosófico, de um ponto de vista mais jurídico e político, podemos dizer assim, está previsto em Constituição que é crime, né, manifestar-se contrariamente à separação dos poderes, manifestar-se contrariamente ao Estado democrático de direito. Então, de um ponto de vista legal, isso é crime, né? Isso não pode ser feito, especialmente quando aquele que o comete é uma figura de destaque, né? Uma figura política de destaque, seja presidente, seja qualquer parlamentar, governador, quem quer que seja, né? Uma figura pública que recebe dinheiro público, né? Que tem um salário que é pago com dinheiro público. Então, assim, quais são os limites da liberdade de expressão? Acho que um ponto de partida para pensar essa resposta é justamente não se atenta contra as próprias condições que possibilitam você se manifestar. Então, assim, fazer uma manifestação para ter menos direitos de manifestar é uma coisa que é contraditória por si só, e que por si só parece não fazer sentido, né? Quer dizer, uma manifestação contra o Estado Democrático de Direito é uma manifestação contra ela própria, porque é o próprio Estado Democrático de Direito que possibilita que você se manifeste, né? Então, assim, o tipo de resposta que se faz a isso, claro, a gente pode daí pensar numa outra esfera, que seria uma esfera de justiça penal, né? Qual tipo de retaliação, se é que cabe, né, algum tipo de retaliação para comportamentos desse tipo? Eu acho que isso é uma questão mais complexa até, né? A gente precisaria avaliar também a circunstância na qual esse tipo de comportamento ele emerge, né? Mas é fato que isso pode vir tanto de uma censura moral, né, uma espécie de nota de repúdio, como que tem sido feito, como isso pode vir por parte de uma atuação penal mais rigorosa, né, no sentido de não, há uma multa, ou então até o cerceamento da liberdade, né? Então,
Eu acho que o ponto é, a gente não pode simplesmente achar que é normal uma pessoa vir a público e falar que é contra o Estado Democrático de Direito, sendo que é essa própria democracia que possibilita que ela venha a público e se expressar, entende? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei o que você acha, Wayne. Não, eu não diria nada diferente. Eu quero Eduardo Canedo, né? Você está dizendo, Danilo? Bom, se é quem eu estou pensando, eu acho que é um grande colega meu de infância, que há muito tempo não nos víamos, então quero primeiro agradecer ao Eduardo pela pergunta e mandar um grande abraço. Eu não diria nada diferente, quer dizer, né, analisando dessa mesma forma, Eduardo, primeiro você tem uma questão filosófica de fundo, ou lógica de fundo, né, que é um contrassenso lógico, ou o que um filósofo da ciência, né, chamou de paradoxo, né, quer dizer, é uma questão mesmo paradoxal do ponto de vista lógico. Né? Do ponto de vista lógico, é um contrassenso lógico, né, essa ideia de você poder protestar a favor da ditadura. Mas aí talvez você pudesse dizer, mas eu não estou muito interessado na dimensão filosófica disso, né? Vamos pensar a nossa realidade concreta. Acho que o Danilo trouxe a informação aí, né? Quer dizer, não sou eu ou nós que estamos querendo punir, né, quem está... Parece que a Constituição o faz, né? Sim. Então, eu acho, Dudu, o que você está pensando, eu acho que se resumiria um pouco num tipo de compreensão que a gente deve ter, e que talvez isso falte, né? Talvez a gente devesse pensar assim, o que é um Estado democrático? Um Estado democrático é um Estado de direito. Mas o que não, atenção, um Estado democrático não é um Estado absoluto de direito. Então, um Estado democrático não é um Estado absoluto. Né? Estado absoluto é um Estado de poder total. Então, um Estado democrático não é um Estado absoluto de direito. Por quê? Porque esse direito é regulado por leis. E essas leis feitas, né, como no nosso caso, democracia, via representação popular, e etc, etc. Então, eu acho, Danilo, Dudu, o que talvez nos ajude a pensar muito essa questão é isso que a gente entende por Estado democrático de direito, que é uma confusão, acho que o Danilo chamou bem a atenção, de que Estado democrático de direito significa pode tudo, né? A mesma coisa, liberdade de expressão significa pode tudo? Não, no Estado democrático de direito, há limites. Qual que é a diferença? Há limites. A diferença de um Estado totalitário é que esses limites do Estado democrático de direito são pensados e produzidos pela participação popular via representação política, portanto, democraticamente. Então, Estado democrático não significa liberdade absoluta. Em lugar nenhum no mundo. Em nenhum momento a democracia, né, quis significar isso. Acho que talvez uma compreensão um pouco mais ampla acerca do que seja a democracia, né, os princípios conceituais da democracia, resolve essa questão de maneira bem mais fácil. Sim. A gente deve ter mais questões aí, né, Danilo? Porque a gente falou tanta coisa polêmica aqui. Acho que a gente pode ver aqui o Rafael Lopes foi meu aluno, inclusive na UFMS, um abraço, Rafael. Ele perguntou o seguinte, né? Em termos de atuação e organização política, como vocês enxergam o futuro da esquerda brasileira? Os caminhos se resumem apenas em esperar as próximas eleições? Bom, assim, do meu ponto de vista, o Rafael, vai acho que em torno do que a gente já conversou aqui, né? Acho que o mais importante agora é defender o Estado Democrático de Direito, né? E atuar para além das notas de repúdio, né? Exigir uma responsabilização mais séria daqueles que atuam contrariamente às leis, à própria Constituição, né? Aqueles que atentam contra as regras que regem o nosso convívio. Acho que esse é o ponto de partida mais elementar, né? Nós precisamos defender a democracia, nós precisamos defender a república, né? A separação dos poderes, a autonomia desses poderes. Então, a partir do momento em que há a ascensão de uma tendência autoritária, né? O fortalecimento de uma tendência autoritária, acho que é papel das forças democráticas impedir que essa tendência tome conta das instituições. Não só da esquerda.
Não só da esquerda, não, de modo algum. Estou pensando aqui até Sim, no sentido mais amplo mesmo, né? Isso não é papel da esquerda, isso é papel de todo mundo que tem apreço pela democracia, que tem apreço por um Estado, claro. que te confere direitos, né? Claro que te impõe deveres também, você tem obrigações, né? Tem coisas que você não deve fazer, mas você tem uma série de salvaguardas que em outros regimes políticos você não tem, né? Então é importante defender essa base, né? Para que a gente possa daí, a partir de então, pensar estratégias mais para a construção de outros tipos de sociedade. E agora, especificamente, né, falando da questão da esquerda brasileira, né, que você perguntou, eu acho que os setores progressistas eles precisam se alinhar em torno dessa pauta comum. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Nós temos uma disputa aí partidária que bastante acentuada, né? E também cindida, né? E acho que há necessário uma espécie de alinhamento, né? Esse é o primeiro ponto a ser colocado. Não é acho que o momento não é oportuno para que nós fiquemos desenhando pequenas diferenças para com o nosso adversário político que teve mais votos que a gente na eleição, né? É hora da gente se unir em torno dessa pauta comum, por exemplo, em torno dessa defesa da democracia que, convenhamos, já tem desenhos bastante progressistas, né? Sim, Wayne. Não, acho que não diria nada. Eu acho que assim, o que eu desejo muito profundamente é que a esquerda consiga se organizar, né? Tá desorganizada, não, acho que tem muito a contribuir, mas está completamente fragmentada, né? Muito perdida no interior de dilemas, né? Como você está dizendo, de questões assim internas. Eu acho Sim, que antes de tudo é se organizar e vir para a pauta. Acho que é isso. sim, sim. Tem mais outras perguntas aqui. O Daniel tinha deixado uma pergunta na semana passada, né, que a gente ficou de responder, e ele acabou de deixar Certo. uma outra pergunta aqui, gostaria de ler para nós, que é a seguinte: a crise na representação parece ser geral e não só no executivo. Esta crise de anos nos deu algumas direções: inação da vontade popular, pois ao cansaço, militância conservadora, o que a gente espera, uma espécie de coragem honesta para a mudança estrutural. Só que para fazermos essa mudança é preciso conquistar uma certa hegemonia. Peraí que parece que não cabe todo o comentário dele aqui na minha aba do, do, do programa, que não vou conseguir ler toda a pergunta dele. Mas acho que o que ele está falando é mais a respeito dessa mudança, né? Só que para fazermos essa mudança é preciso conquistar uma certa hegemonia. Como conseguir essa hegemonia quando a crise na representação faz com que as pessoas desacreditem a política como algo que transforme para melhor? Quer dizer, Ô, Daniel, assim, desculpa, Ah, Danilo. não, pode falar, hein, por favor. Não, não, então, assim, eu gostaria só de comentar, assim, o que não fazer, né? De novo, acho que a situação é difícil e a gente vai ficar aqui, né, a ideia não é, quer dizer, a gente nem tem, né, resposta, mas eu acho que uma coisa que não deve ser feita, né, nesse sentido, que você identificou bem, né, a população está cansada, né, falta esperança, né, eu acho que a gente precisa repensar muito a nossa, a nossa rede social de contatos, né? E se abrir mesmo, se abrir mais ao argumento ao pensamento do outro. Né? Quer dizer, eu fico discutindo isso com um colega, né? Eu não vejo outra saída além do diálogo, né? De poder dialogar com a pessoa que pensa diferente e acreditar né, no processo de aprendizagem, né? A gente aprende, todos nós aprendemos, né? Então, eu acho que o que não deve ocorrer é esse tipo de enfrentamento que enfraquece o vínculo social. Eu acho que é um momento de reforçar vínculo, e claro, a dificuldade é essa, né? Bom, mas então como reforçar vínculo, né, em meio a tantos antagonismos e radicalismos, né? Eu acho que um dos caminhos é esse, é evitando esses radicalismos, né? Eu tenho colegas assim que eu respeito muito, que dizem que isso é demasiadamente ingênuo da minha parte, que a hora agora é de reforçar o radicalismo. Eu não concordo. Né? Eu acho que a hora não é essa, acho que a hora é de ainda acreditar. Né? Bom, eu aceito ingenuamente, né?
na possibilidade do encontro e do vínculo e do diálogo. Acho que é É isso. uma maneira de se posicionar, né? Eu acho que enquanto nós temos de um lado uma tendência bastante forte, né, de radicalizar, de querer polarizar, né, até de posturas assim mais odientas, né, bastante incisivas e, e taxativas, acho que até um posicionamento mais brando, mais centrado, mais voltado ao diálogo, né, como você disse, é também, por mais incrível que pareça, uma postura que é uma posição política no fim das contas, né? E que acaba também se colocando Bastante, como contraponto, né? e bastante criticável, né, Danilo? Bastante Já criticável. já, já estão, olha lá os conservadores. Né? Enfim. Wayne, já passamos aí de 1 hora de programa, estamos quase com um pouco mais de 1 hora e 5. Quer ler mais uma pergunta ou já passamos Vamos aí fazer para... mais uma, vamos fazer mais uma questão aí que tiver, Então que tá. seja. Aqui, ó, então eu vou deixar uma aqui então. O Fábio pediu para a gente dar mais detalhes do conceito de democracia. Fábio, acho que a gente pode fazer um programa especificamente Sim, voltado para esse tema, né? Mas acho que a gente, é claro que de maneira difusa, já tratou bastante de democracia no programa de hoje, né? E o Rodrigo deixou a seguinte pergunta, né? Vou colocar aqui. uhum. Nessa visão de saída para esta crise, de saída institucional, como vocês veem o crescimento dos movimentos de extrema-direita que refletem um patos latente de parte da sociedade, que não está muito protegida com o Estado democrático, estão até pedindo a revogação da Constituição de 88. Eu acho que, como todos os que têm apreço pela Constituição Cidadã, nós vemos com bastante preocupação, né? A questão é entender quais são os motivos que levaram a esse movimento ganhar essa tendência mais forte, que resulta nessas manifestações que nós temos assistido, né, que, tanto pedindo o voto da ditadura, do AI-5, revogação da Constituição, como você mencionou, quanto resulta também na eleição de uma série de figuras do executivo, do legislativo e assim por diante, né, ocupação de cargos do poder político. Eu acho que a gente tem que pensar, então, onde nossas falhas ocorreram, né, para pensar o que possibilitou que esse tipo de movimento crescesse. Eu acho que faltou uma espécie de, pode-se dizer assim, até de unificação em torno de uma pauta que seja uma pauta social em defesa do Estado. Isso estou falando já de anteriormente, né? Não estou falando de agora. E também faltou publicidade, né? Faltou publicidade no sentido assim de abertura, de deixar transparente, né? Quais são os caminhos que estão sendo adotados, por quais motivos estão sendo adotados. No fim das contas, a gente teve um governo que tinha uma intenção progressista, mas que acabou falhando em uma série de aspectos, né? Especialmente aí podemos dizer o governo da Dilma, que teve a condução da política econômica bastante controversa, né? Com o ministério de viés mais econômico bastante liberal, né? Então, assim, acho que faltou um alinhamento nesse sentido e isso possibilitou esse. Mas isso é uma questão mais complicada, né, Rodrigo? Acho que não vai dar para a gente esmiuçar todos os detalhes dela agora no final do programa, mas agradeço a pergunta. Acho que a resposta vai um pouco por aí, né? Temos que pensar um pouco no que foi feito de errado nos governos anteriores até então, e não digo só nos governos Dilma, Lula, mas também governo Temer, FHC, que abriu margens para esse descrédito da política de um modo geral, né? E porque é esse descrédito que está no fundo dessa tendência autoritária. Você concorda, Wayne? Acho que sim, eu só chamaria atenção para isso que eu sei que o Rodrigo sabe bem. Isso não é um fenômeno brasileiro, obviamente, né? Quer dizer, o mundo está nessa onda, né, de extrema direita, cada vez mais, né, há países se insurgindo contra a democracia, muito por meio dessa força, né, de extrema direita. E quando no momento atual, né, o presidente, né, da nação mais ainda, né, talvez, não sei se ainda mais potente do mundo, Estados Unidos, né,
acaba representando um pouco essa onda, assim como o Brasil, né, um dos países, um dos maiores países do mundo. É claro que isso ganha cada vez mais força, né? Então, primeiro, é um fenômeno internacional, né? Chamar atenção para isso. E dizer que, o Rodrigo, assim, estou correndo uma série de riscos aqui, né? E vou correr mais um. Não, eu acho que o que está na base aí é um pouco essa ideia, né? Nós temos um sistema econômico chamado capitalismo que joga contra a democracia e que passa não só pela crítica a esse sistema, mas por nossa capacidade de construir políticas públicas que relativize, superar a palavra muito forte, mas enfim, que supere um pouco esse cenário. Quer dizer, eu acho que, além disso que o Danilo chamou a atenção, há uma certa lição de casa que os democratas precisam fazer, né, no sentido de avaliar o que foram os seus governos, mas a gente sabe que, no fundo, nós temos aí um sistema cruel, né, e que deve, de algum modo, ser enfrentado, confrontado, né, e talvez esses governos democráticos tenham concedido muito, né, a experiência brasileira mostra aí, Sim. e aí, né, acaba justificando um pouco, né, mas é Sim. claro, isso aí, você sabe bem, Essa pergunta do Rodrigo ela é muito boa, né? Porque ele coloca na mesma pergunta a questão, indagando, né? Acho que há uma carência, pode-se assim dizer, né? Dos setores mais, posso dizer, mais progressista, ou usando o termo até mais amplo que o termo que você usou, de viés mais democrático, né? De pensar para uma saída, né? Para uma alternativa, ou seja, para caminhos que levem não ao autoritarismo, mas vamos dizer assim, ao fortalecimento das instituições democráticas que estão atualmente em descrédito, né? Em profundo descrédito, como ele colocou, né? Então, assim, é preciso ver o que levou a esse descrédito, e para pensar o que levou a esse descrédito, claro, acho que, né, como o Enio havia dito, né, além de uma autocrítica, é preciso também uma espécie de mobilização desses setores, né, dos setores da participação popular. Afinal de contas, assim, é um pouco dos nossos interesses, do nosso modo de vida que está em jogo, né. Mas, enfim, essa é uma pergunta bastante interessante, perpassa uma análise do cenário internacional, perpassa uma análise crítica do sistema econômico, né, e também do sistema político, que possibilita essa ponte, né, não imediato, né, quer dizer, há uma estrutura institucional que permite que os interesses econômicos se transformem em interesses políticos, e isso tá ligado, né, necessariamente ao que tem acontecido. Bom, mas acho que é isso por hoje, né, Wayne? Já nos estendemos um pouco além do. sim. Eu estou até com a voz um pouco cansada de tanto falar. Pessoal, só antes de encerrar, gostaria de agradecer muito aí a presença de todos que ficaram conosco até o final dessa live. Só lembrando, né, então, esse programa ele fica aqui gravado na nossa página do Facebook, mas será disponibilizado posteriormente também no YouTube, nosso canal do YouTube, no Spotify, tá? Através em formato de podcast, então vocês vão conseguir acompanhar só o áudio por lá. Temos também uma página agora no Instagram. Gostaria de pedir, por gentileza, aqueles que usam o Instagram que nos sigam por lá, tá? Para que a gente consiga atualizar ali sempre nas duas plataformas. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Compartilhe se vocês e deixa o like se vocês gostaram, tá? Aceitamos sempre aí sugestões, críticas, comentários. Gostamos muito da participação de vocês, e a gente está também aprendendo aos poucos, né, Wayne? Acho que nos próximos programas a gente reserva até um pouco mais de tempo para essa aba dos comentários, que foi bastante frutífera, né, no programa de hoje. Não, com certeza. E eu queria só agradecer, obviamente, né, a todo mundo que pôde participar e retomar um pouco isso que eu acho muito importante, Danilo. O que nós somos e o que nós queremos aqui, né? Veja, eu não sou comentarista político, entende? O nosso objetivo aqui é pensar esses fenômenos, esses problemas, a partir do referencial das ciências humanas,
o que a gente fez hoje foi repercutir a feliz presença que a gente teve do nosso colega cientista político, professor Daniel. Claro que, ao fazer isso, a gente acaba se expondo, né, muito, né, expondo certas posições. Quer dizer que esse espaço aqui é um espaço aberto, né, ninguém precisa concordar, né, com as nossas posições aqui. Se quiser debatê-las, criticá-las, como o Danilo disse, será muito, muito bem-vindo. Né? Então, só chamar um pouco a atenção, a ideia é essa, né? A gente, na segunda, né, Danilo, recebe um pesquisador das ciências humanas, e às quintas-feiras a gente tenta repercutir, né, extrair do que esse pesquisador trouxe as nossas próprias conclusões. É importante até livrar o pesquisador disso, né, Danilo? Eventualmente o Daniel está assistindo e pode dizer, mas eu nem disse isso, né? Sim, claro. Tá tranquilo, Daniel. O que a gente faz aqui nas quintas-feiras é uma interpretação nossa, né? Obviamente, é como a gente entendeu. E, então, a experiência da quinta, ela é para ser uma experiência mais arriscada, né, Danilo? Do ponto de vista de expor certas posições, que é preciso ficar muito claro que são nossas, né? Minha e do Danilo, né? Não exatamente de quem veio na segunda-feira, na live anterior, e que são posições, como qualquer outra, criticáveis. Sim. E mais um ponto, só para acrescentar, já te devolvo a palavra, e que são também, muitas delas, posições que estão sendo construídas, né? Ou seja, a gente constrói junto com o feedback do nosso público, né? E também a partir da própria reflexão, a partir das provocações, dos comentários que a gente recebe dos nossos espectadores. E aí ter clara essa dimensão. Então, na live de segunda, a gente recebe especialistas, pesquisadores, né? Gente que tem autoridade, assim, no sentido, né, de sabe o que estão dizendo. Na quinta-feira, isso não é tão seguro, né? Quer dizer, embora a gente saiba o que está dizendo, é uma coisa mais livre nesse sentido, né? O que a gente está fazendo é usando os nossos próprios referenciais para pensar esses problemas que nos tocam na vida cotidiana. E aí, nesse sentido, nós temos uma intenção só, né? A gente também diria isso com toda clareza. Eu não tenho interesse nenhum em convencer ninguém, né, das minhas posições, das nossas posições. É muito mais no sentido de poder explicar, né, de poder compreender, de poder ajudar na compreensão, de poder esclarecer, né, a partir do referencial das ciências humanas, alguns pontos que às vezes né, tem uma explicação simples, uma apreensão simples, e acaba gerando tantas confusões como tantas, né, que a gente tem vivido ultimamente. Acho que é isso, né, Danilo? Aí, para a próxima segunda, então, como ficou? Para a próxima segunda, teremos a participação do professor Dr. André Kuchin, professor da filosofia aí, do departamento da Faculdade de Ciências Humanas aí, da UFMS, né? E vamos falar um pouco sobre a pandemia do Covid-19, sobre a crise, né, tanto política quanto a crise no sentido geral, né, econômica que estamos passando em virtude dessa pandemia, eventuais crises que podem vir a surgir como consequência das posturas que estão sendo tomadas agora no combate ou não, né, a essa pandemia, e claro, tudo isso sob uma perspectiva filosófica. O professor André, ele é economista de formação, mas sem doutorado em filosofia, e hoje atua como professor de filosofia, né? Então, acho que vai ser uma discussão bastante interessante. Gostaria de pedir, então, que todos que nos acompanharam, que retornem, então, na segunda-feira, às 11 horas do horário de Brasília, 10 horas aí para quem está em Campo Grande, né? Nos assistindo daí. E acho que é isso, né, Wayne? Com certeza. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos por nos acompanharem até agora e até segunda-feira. Bom final de semana a todos e todas. Tchau, tchau.